Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um assunto que eh, existe muito tentativa de mistério por trás desse assunto, né? E é com relação às energias. Então, eu queria falar o seguinte: é claro que existem muitas coisas que atuam que a gente não consegue entender, não consegue definir. Mas muitos de nós já ouvimos falar e até mesmo às vezes sentimos que a gente fala assim, nossa, determinada pessoa quando chega perto de mim eu sinto tal coisa, ou eu sinto a energia de tal pessoa e isso influencia no meu dia. Eu estava bem, de repente essa pessoa chegou e aí eu comecei a sentir uma coisa meio esquisita, não existe isso. E aí eu queria dizer assim, né, com relação à nossa própria responsabilidade, com relação àquilo que a gente sente. Então vamos supor, se uma pessoa chega, por mais que ela fale, não, a pessoa chegou carregada, ela chegou com aquela energia pesada, negativa, e por isso, né, existe também, a gente tem que prestar atenção com relação à maneira como nós vivemos, se nós estamos vivendo o momento presente. Por quê? Porque, na verdade, quando aquela pessoa se aproxima, nós já trazemos conosco para aquela situação, para aquele momento, nós trazemos um pacote de referências, de informações do passado. Ou seja, aquela pessoa em algum momento fez alguma coisa para mim que talvez tenha despertado em mim algum sentimento negativo, que no fundo, a gente vai entender que não tem nada a ver com o que a pessoa fez, e sim com algum tipo de memória, de lembrança, de pensamento que eu escolhi trazer para aquele momento e eu escolhi relacionar àquela pessoa. Então, ela desperta em mim algo que já existe dentro de mim. Isso é muito importante a gente entender, que ninguém pode trazer para você, colocar dentro de você alguma coisa que já não está lá. Pode ser que aquela pessoa, ela desperte algum pensamento que te conecta a alguma coisa do seu banco de dados passado que não tem nada a ver com o que está acontecendo no presente e que por isso você traz esse sentimento, esse pensamento para o presente, por isso você tem aquela sensação de, nossa, pesado, sentimento negativo. Isso não tem nada a ver com a pessoa em si. Então, se nós somos aqueles que escolhemos a maneira como nós vamos nos sentir, então ninguém ou nada tem o poder de influenciar a maneira como nós nos sentimos. Existe uma coisa aí que é muito sutil, que, por exemplo, quando acontece alguma coisa aparentemente do lado de fora, quando alguém faz alguma coisa pra gente ou é agressivo conosco, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí, porque quando a gente fala de não reação ou de que nada está acontecendo, nós não estamos falando de nada com relação à forma. Ou seja, se alguém faz algum ato de agressão física, é lógico que nós temos que defender o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é vulnerável. O que eu quero dizer é que a maneira como você vai se sentir com relação a esse ataque físico, essa é a sua escolha real. Então eu posso sim, de repente, tomar um soco na cara e devolver com outro soco na cara para outra pessoa, e o que vai depender é com qual pensamento eu vou fazer isso. Qual é o professor que eu escolhi para reagir na forma, né? Então, assim, essa questão de energia, de achar que tem energias que influenciam, que tem um lugar que tem uma energia X, o lugar que tem uma energia X é porque você associou aquele lugar a algum tipo de memória, de lembrança, boa ou ruim, e toda vez que você chega naquele lugar, ao invés de viver o presente, você traz essa lembrança, essa memória consigo e você acha que é o lugar que tem uma energia boa. Né? Então, isso não só é para o lado negativo, no sentido de que você viveu alguma coisa ruim, mas pode ser também do lado positivo. Eu vivi algo muito bom, então toda vez que eu chego naquele lugar, eu me preparo internamente para receber aquela coisa boa de novo. Mas isso não é viver o presente, é viver o passado. E é só no presente, na verdade, que nós temos a chance de liberar o nosso passado. E liberar o passado é uma coisa muito difícil. É muito difícil nós não virmos com um pacote já completo. Porque, por exemplo, às vezes nós nem conhecemos a pessoa, não existe um pacote específico de passado para aquela pessoa específica, mas existe
algum tipo de pacote para o estereótipo daquela pessoa, a feição da pessoa. De repente a pessoa está com uma feição mais fechada, a gente já relaciona que a pessoa está de mau humor e que ela vai me tratar mal. E isso já vem. Então, quando a pessoa chega para interagir mesmo com a gente já está com um pacote completo de resposta, já preparado para aquela coisa de acordo com a nossa experiência passada. Então, com relação à energia, é a mesma coisa. Se eu sinto, por exemplo, algum tipo de cheiro, de incenso, alguma coisa, e eu relaciono isso a estar relaxada, então eu automaticamente vou me predispor a me relaxar toda vez que eu sentir o cheiro de incenso. Isso não tem nada a ver com a energia em si do incenso. Tem a ver, sim, com os símbolos que nós criamos para relacionar a nossa decisão de nos sentir daquela maneira toda vez que entramos em contato com essa coisa, com essa pessoa. Então, assim, existe atuação de energia, energia negativa, energia positiva? É claro que sim, né? Então, assim, nesse mundo aí, é claro que existe isso, mas o poder que isso vai ter de influenciar no seu estado interno é você quem vai definir. Ou seja, isso só vai influenciar na maneira como você se sente se você deixar que isso aconteça. E isso vale para pessoas, vale para lugares, vale para qualquer coisa e para qualquer situação. Então, se a gente lembrar de trazer só o pacote do presente, sem trazer o nosso pacote de preconceito para cada situação, isso assim é viver o momento presente e nesse instante a gente consegue não sofrer as influências das nossas crenças a respeito da energia que uma pessoa ou um lugar traga pra gente. É isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.